Collor monta sua equipe sem nenhuma ligação com o Congresso Nacional, o que mais tarde custaria caro para ele. Depois de uma viagem de 20 dias por 20 países, o novo presidente aperta a mão da Dama de Ferro, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Em Washington, nos Estados Unidos, Collor cai nas graças do presidente George W. Bush pai, que incentiva o presidente brasileiro a fazer seus projetos modernizadores. Em Moscou, se encontra com Mikhail Gorbachev, líder de um império prestes a desmoronar, como um castelo de cartas. Em Turim, na Itália, Collor diz ao dono da Fiat que os carros brasileiros são verdadeiras carroças, algo que repercutiu muito mal aqui no Brasil e nunca foi esquecido por quem viveu nesse período. A data é 15 de março de 1990. Collor finalmente chega à sua cerimônia de posse e é bastante ovacionado pelo Congresso. 2.500 convidados, e até mesmo os que não votaram nele, agora torcem para que o Brasil finalmente saia do atoleiro. Ao lado de Collor, sua esposa Rosane e o seu vice, o mineiro Itamar Franco, um político discreto que durante 2 anos do governo não fará mais do que papel decorativo. O primeiro ato como presidente, assinou a posse de Bernardo Cabral, ministro da Justiça. Cabral trabalhou na elaboração da nova Constituição Federal em 1988. Depois, assina 8 medidas administrativas. A primeira determina a venda de mansões dos ministros do Lado Sul. Outra foi a venda de 10.000 apartamentos funcionais de planos pilotos de Brasília e extingue o número de ministérios, de 23 para 11. Aumento de preços de serviços públicos como gás, energia elétrica, serviços postais e etc. A eliminação de vários tipos de incentivos fiscais para importações, exportações, agriculturas, os incentivos fiscais das regiões norte e nordeste da indústria de computadores e da criação de um imposto sobre as grandes fortunas. E nessa última, muitos de nós sabemos o que acontece. Eles vão embora do país. No primeiro dia de trabalho, todos os ministros chegam às 7 da manhã. A única que chegou atrasada foi Zélia, ministra da Fazenda, 20 minutos atrasada. E o plano econômico do governo passa da linha do que chamamos de insano e ousado ao mesmo tempo. As poupanças e aplicações financeiras ficam bloqueados por 18 meses e cada pessoa ou empresa pode retirar até 50.000 cruzados novos. Na verdade, só estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50.000 cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50.000 cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai... O país fica em choque. As pessoas param nas vitrines de televisão e bares para saber os detalhes das medidas, e muitos não acreditam no que estão vendo, e pior, ouvindo. Os preços e salários ficam congelados por 3 meses, lembrando que 3 meses antes, a ministra disse que não haveria congelamentos. O cruzado novo perde 2 zeros e vira cruzeiro. Essas medidas representam um confisco de 65% dos ativos financeiros do país, o que gerou intermináveis filas dos bancos, muitos parecidos com o que vemos hoje em meio à pandemia. Uma das promessas de Collor, que deixaria a direita perplexa e a esquerda escandalizada, foi finalmente cumprida, logo no primeiro dia de mandato. Os empresários ficam preocupados e economistas são unânimes. O plano é recessivo, mas a inflação do país, que era de 84% em março de 1990, no mês seguinte chega a 3%. E com isso, os brasileiros sonham com um país melhor. Não podemos deixar de lembrar que o Plano Brasil Novo, ou mais conhecido como Plano Collor, foi consentido pelo Congresso Nacional. Mas Collor quer mais. Obstinado a continuar congelando os preços, o presidente quer prender os demarcadores e donos de empresas. Mas o Supremo Tribunal Federal barra sua medida provisória, alegando que o Poder Executivo não pode penalizar com delitos penais e nem reduzir salários de servidores colocados em disponibilidade. Collor também começa a perder força no Congresso, pois se recusa a dividir cargos com líderes de outros partidos e com isso o impossibilita de votar seus maiores projetos na Câmara e no Senado.
Uma exceção foi o plano neoliberal de privatização das estatais do país, que no final das contas não resolveu em nada o problema do país. E muitos jornalistas afirmavam na época que pioraram mais ainda. No campo econômico, a viagem de Collor para 12 países não foi à toa. Os produtos importados passaram a entrar no mercado brasileiro com a redução dos impostos de importação. A oferta de produtos cresceu e os preços de algumas mercadorias caíram ou se estabilizaram. Os efeitos iniciais dessas medidas indicavam que o governo estava no caminho certo. Porém, o que o governo conseguiu foi quebrar a indústria nacional com os altos impostos e redução de imposto para o produto estrangeiro. Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar os investimentos externos no Brasil, mediante incentivos fiscais e privatização das empresas estatais. Na verdade, estes investimentos chegaram um pouco tarde demais, dado o receio dos investidores que a instabilidade econômica do país vigenciava naquele momento. Collor foi bem sucedido na renegociação da dívida externa do Brasil, com o diretor-gerente do FMI, Michel Candace. Cumprir as metas estabelecidas no acordo, claro que o bem-sucedido significava sangrar a população brasileira com o aumento de impostos e cortes de gastos públicos. O dinheiro arrecadado e outros recursos com o processo de privatização deveriam servir para diminuir a dívida pública, incluindo o governo federal, estadual e municipal, empresas estatais, com investimentos e emissões de títulos de dívidas negociados a prazos e juros definidos. No entanto, seu objetivo foi inviabilizado em pouco tempo. A política de juros altos para conter a inflação e atrair investimentos externos levou a uma elevação da dívida em valores superiores aos conseguidos com a venda das empresas estatais. No Natal de 1990, as vendas foram as mais baixas em 10 anos e o PIB recuou 4%, e a inflação volta sem controle. Com o fracasso do Plano Collor, a queda da Dama de Ferro Zélia Cardoso de Mello é inevitável. Quem a substitui é o Marcílio Marques Moreira. O Plano Collor II conseguiu produzir apenas um curto prazo da queda da inflação. Volta a subir novamente em maio de 91, atingindo 20%. Nesse plano, inclui novos congelamentos de preços e substituição de taxas de overnight com novas ferramentas fiscais que incluíam no seu cálculo as taxas de produção antecipada de papéis privados e federais. Olá, eu sou o Pablo Andrade e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou do canal, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!